Tiago e Vitor, Bolsa de Valores no Brasil hoje. Tem muita gente falando que nós estamos num momento histórico com grandes oportunidades. Qual é a visão de vocês para a Bolsa de Valores no patamar atual que nós estamos? Bom, eu acredito que a bolsa, na média, está muito barata. Eu tiro essa conclusão olhando os múltiplos. Você pode olhar dividend yield, relação preço-lucro, enterprise value EBITDA, preço-valor patrimonial. Todas as métricas indicam que a bolsa brasileira está 1 ou 2 desvios padrões abaixo da média histórica. Isso acontece muito raramente. Existe um motivo para isso, e o principal é os juros que estão muito altos no Brasil. Mas os prêmios de risco de ações também estão muito altos, até um pouco diferente do mercado de crédito, cujos os prêmios de risco estão menores. Me parece que teve um fluxo muito grande de saída de capital de bolsa, que foi para os mais variados tipos de crédito privado, o que fez com que se abrisse os spreads de risco de bolsa e se fechassem os spreads de risco de crédito. E hoje as empresas brasileiras, na minha opinião, nunca estiveram tão bem, né? Se você for ver, o balanço das empresas está muito sólido, das grandes empresas, então nem se fala, Petrobras, Vale, os bancos que estão soltando resultados muito bons. As empresas estão fazendo excelente alocação de capital, têm apresentado crescimento e uma excelente rentabilidade. E as ações estão baratas. Nos últimos 12 meses, uma das grandes forças compradoras de ações no Brasil foram os próprios programas de recompra das empresas. A Vale tem feito um programa de recompra significativo, e até empresas que historicamente não fazem programas de recompra fazendo, que são as empresas estatais. Então, a Petrobras abrindo um programa de recompras, a BB Seguridade abrindo um programa de recompras. Isso, na minha opinião, são as empresas atuando depois de verem o preço de tela e chegando na conclusão de que o melhor investimento que elas têm com o próprio capital são as próprias ações. Se as empresas estão fazendo isso, me parece que é uma leitura da gestão da empresa que a própria ação está barata. E no Brasil, historicamente, talvez até um pouquinho diferente dos Estados Unidos, o histórico de recompras das empresas é muito bom. Sempre foi muito criador de valor. Lá fora, por uma questão tributária, as empresas são compradoras de ações, das próprias ações, quase que de maneira compulsória. Preferível fazer recompras do que pagar dividendo. Aqui no Brasil, não. O dividendo é isento, então raramente as empresas fazem programas de recompra. Quando fazem, é porque a própria gestão acredita que está barata e o índice de assertividade é muito alto dos programas de recompra. Então, esse é o resumo. As ações estão baratas. O que seria um trigger para valorizar? Eu acho que é o governo sinalizando uma responsabilidade fiscal maior. A carga tributária aumentou, né? Assim, os impostos estão aumentando, e a sociedade tem feito muito barulho de que não aguenta mais impostos. Nos últimos dias, não teve tantos anúncios de novos impostos, e o que o governo tem feito de maneira tímida, mas acho que na direção correta, é fazer alguns cortes. E precisa fazer cortes mais profundos para que a gente chegue no equilíbrio fiscal, que eu acho que é o grande trigger, é o grande gatilho para a valorização dos ativos no Brasil. Enquanto isso, existe o dividend yield, existe as recompras. Então, o carrego de ações do Brasil é muito positivo pelo dividend yield. Então, não precisa melhorar para que você ganhe dinheiro. Basta que os múltiplos não se comprimam mais, lembrando que já estão muito comprimidos. Então, essa é a minha leitura. Se você comprar ações de empresas que estão pagando bons dividendos e essas empresas são capitalizadas, lucrativas, provavelmente você vai ter uma valorização boa ao longo do tempo, seja pelo carrego e seja quando a percepção de risco no Brasil melhorar. Mais barato que isso a gente pôde ver em alguns episódios, mas que tinham componentes de risco muito maiores. Então a gente tem um risco hoje que é o risco fiscal, que faz a curva de juros subir, né, os juros futuros ficar alto e ampliar esse desconto. Mas outros eventos que levaram a bolsa a ficar mais barata do que estão no mesmo nível foram eventos de pandemia, foram 2015 com 3 anos de PIB para baixo, então as empresas estavam mais alavancadas, estavam menos preparadas do que estão hoje, e o PIB caindo 3 anos seguidos, você vai destruindo valor, você vai destruindo, de fato, volume de vendas das empresas, destrói o valor das empresas. Então a gente não está nesse... E 2008, né, para pegar 3 eventos aqui, pandemia, 2015 e 2008. Hoje não tem pandemia, não tem crise financeira americana lá nos Estados Unidos, a sinalização de que o juro vai começar a cair, né?
Então, o cenário de risco não justifica os preços baratos dos papéis hoje. E eu vou estender isso, você fez pergunta de bolsa, eu vou estender um pouquinho para fundo imobiliário. A gente vê o mercado imobiliário hoje, algumas pessoas olhando o Tesouro Direto, falando, poxa, o Tesouro Direto está dando IPCA mais 6 e alguma coisa, 6 e alto, né? Mas IPCA, isso é uma oportunidade grande. De fato é uma taxa alta. Mas quando você olha os fundos imobiliários de crédito, os FIAGROS, os FIINFRA, eles estão conseguindo entregar 3,5% a mais do que o Tesouro Direto e de forma isenta. Então, se você tem um Tesouro Direto IPCA mais 6, 6,5%, você tem fundos imobiliários IPCA mais 9,5%, 10%. Né? E a isenção do fundo imobiliário, ela é total. Ela é total no sentido da totalidade da renda. O imposto de renda em cima do Tesouro Direto não é sobre o 6%, é sobre o 6% e sobre o IPCA. Então, vamos estimar o IPCA de 4% com mais 6%, só para fazer uma conta fácil aqui, vai dar uns 10% de juros, né, nominais. 15% de imposto, estou admitindo que a pessoa vai conseguir segurar 2 anos. Né? 15% de imposto vai tirar 1,5% de imposto de renda. Então, ela vai ficar com o IPCA mais 6 menos 1,5%. Então, na verdade, vai sobrar IPCA mais 4,5%. Contra fundos imobiliários dando 9%. Dá uma diferença muito grande. A diferença é muito grande, né? Então, será que esse 4,5% para 9,5%, será que esse 5% ao ano a mais líquido não paga um eventual risco que esteja presente? E no mercado de crédito, o evento de lojas americanas foi um evento que botou todo mundo em estado de alerta e hoje se tranquilizou, acalmou, os fundos de renda fixa deixaram de tomar resgate ali já com 6 meses de evento. Então, o cenário hoje mostra muitos ativos baratos. Bolsa muito barato, como você pautou no início aqui, e outros ativos de maneira geral com carrego muito bom, né? com dividend yield muito alto, que paga o prêmio pela espera. Né? Enquanto o carrego está muito alto, você pode ficar esperando, recebendo bem, você tem mais paciência, né? Fundos imobiliários, então, estão numa situação também convidativa para investimento.